Hoje é terça-feira e o texto da nossa meditação é o Salmo de número 23. Temos aprendido a respeito do seguinte tema: Deus, a nossa completa provisão. E hoje vamos aprender o versículo 4, a parte A, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. O Salmo 23 é Davi tentando explicar como Deus cuida de nós. E ele resolve fazer isso através de uma figura de linguagem muito utilizada na região em que esse texto foi escrito, que é o relacionamento do pastor homem com a ovelha animal. Ontem nós conversamos que o pastor ele supre as necessidades. E hoje vamos aprender que o pastor ele nos protege. Você pode ver nesse texto que uma das coisas que o pastor faz é proteger o seu rebanho. É proteger o seu rebanho. Se você analisar, você vai ver que o pastor, ele sempre usa o bordão e também o cajado. O bordão é um bastão que, quando os predadores se aproximam das ovelhas, o pastor então joga aquele bordão para poder acertar o animal que está tentando tirar proveito das ovelhas. E o cajado também, ele é usado na proteção do rebanho. Então, quando nós olhamos para este texto, esse texto deixa claro que o pastor, ele defende as ovelhas contra os inimigos e também contra os perigos que cercam o rebanho. E uma das coisas que os pastores aqui, eles faziam na época, eles dormiam na porta do aprisco, que é o curral das ovelhas. Para quê? Para proteger, para não deixar as ovelhas saírem e para não deixar também os predadores entrarem, porque as ovelhas são animais inofensivos. E quando nós olhamos para isso, nós então chegamos na conclusão que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que nos protege. Ele é um Deus que nos protege. E um dos nomes que esse Deus carrega é que Ele é o guarda de Israel. Ele é o guarda de Israel. Quando você olha para o Salmo de número 46, a Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o socorro bem presente em meio às tribulações. Esse Deus, Ele nos protege. E o que mais me chama a atenção é que esse texto fala assim que eu posso passar pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. É fascinante esse texto, porque o que Deus está falando para mim e o que Deus está falando para você, não é que Ele vai mandar um representante, não é que Ele vai dar um pedaço da nuvem para você segurar e todas as vezes que você estiver em perigo, você vai olhar para aquele pedaço de nuvem e vai lembrar que aquilo representa que Deus está com você. Não. O que Ele nos fala aqui é que Ele mesmo estará conosco. Ele estará do nosso lado. Ele vai caminhar junto com o seu povo. Então, não é uma representação, não é um símbolo, é o próprio Deus que está falando isso para mim e que está falando isso para você. Nós temos um Deus que nos protege. A nossa vida está nas mãos desse Deus. Então esse texto, ele não nos promete ausência de problema, mas ele nos promete presença contínua de Deus com o seu povo. Os perigos nós vamos enfrentar, mas Deus, Ele estará do nosso lado, nos guardando, nos fortalecendo e nos protegendo de todo o mal. E quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, Jesus ele vai falar: livrai-nos do mal. Amém. Então que você possa saber, nesse mundo de tantos perigos, que você possa saber que você tem um Deus que te protege e a sua vida está nas mãos deste Deus.
Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Nós temos passado por lutas, perigos, dificuldades, obstáculos, mas a sua palavra ela nos acalma em saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor, e do mesmo jeito que um pastor protege a sua ovelha, o Senhor é o protetor do seu povo. Muito obrigado, Pai, que possamos viver esta verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua terça-feira.